Motivo de alegria, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome daquele que vive e reina. A mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Nós estaremos lendo os versículos 4 e 5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 5. Glória a Deus. Todos encontraram? E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Só até aqui, meus irmãos. Pode sentar glorificando o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. O texto sagrado que nós acabamos de ler, ele faz menção à pesca maravilhosa. E de fato, o que aconteceu aqui realmente foi algo extraordinário. Porque Simão, ele era pescador profissional, assim como seus companheiros de pesca também eram todos profissionais. Todos eles estavam acostumados a pescar, todos eles entendiam de pesca, mas o que aconteceu aqui, no texto que nós lemos, que nós fizemos menção, foi realmente algo extraordinário. Algo que anteriormente Simão e seus companheiros de pesca, eles nunca tinham vivenciado. Nós vemos que após uma noite de trabalho, uma noite toda de trabalho ali na pesca, tanto Simão como seus companheiros de pesca, eles nada apanharam. Então eles voltaram para a praia, eles estavam ali lavando as suas redes. E no momento em que eles estavam lavando as suas redes, Jesus ali, ele chegou com uma grande multidão que o apertava para ouvir a palavra de Deus. E naquele momento, Jesus avistou os dois barcos. E quando Jesus avistou os dois barcos, ele foi até o barco de Simão. E ali, ele entrou no barco de Simão e pediu para que Simão o afastasse um pouco da margem, para que ele ali usasse o barco de Simão como púlpito. E Simão assim o fez, como Jesus havia lhe pedido. E nós vemos que ali, após Jesus ele ter apregoado a palavra, após Jesus ter ali trazido ensinamento para a multidão, quando ele terminou de falar, ele disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para a pesca. E Simão, ouvindo aquilo, disse: Senhor, trabalhamos uma noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. E Simão, ele fez como o Senhor havia ordenado. E quando Simão lançou a rede, aquela rede ela foi tão cheia de peixes que Simão ele não conseguia puxar a rede. Que Simão ele precisou ali naquele momento pedir ajuda para o outro barco. E eram tantos peixes que as redes se rompiam. E eram tantos peixes que aqueles barcos pareciam afundar. E naquele momento Simão, diante daquela situação, diante daquele milagre, Simão ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Afasta de mim, mestre, porque eu sou um homem pecador. E naquele momento todos ficaram atônitos, todos ficaram abismados, não só Simão, todos que estavam ali naquela pescaria. E Jesus ele olha para Simão e diz: Não temas, a partir de hoje você será pescador de homens. Então Simão, ouvindo aquilo, foi juntamente com seus companheiros de pesca, voltaram, levaram os barcos para a margem do mar. E naquele momento eles largaram tudo, largaram aquele carregamento de peixe, tudo, e seguiram a Jesus. E eu quero trazer agora aqui para a amada igreja algumas aplicações à luz desse texto que nós fizemos menção neste momento. Nós vamos ver que algumas coisas aconteceram até que Pedro ele recebesse o seu chamado para seguir Jesus. E a primeira coisa que aconteceu aqui foi um pedido de Jesus para Simão. Jesus ele pediu para Simão: afaste o barco um pouco da margem. Pedro ele havia trabalhado uma noite inteira. Pedro não havia apanhado nada. Imagine Pedro voltando dessa pescaria. Pedro estava cansado. Pedro estava frustrado, porque a pesca era o pão da tua casa. A pesca era o pão da tua mesa. Imagine você trabalhar um dia inteiro, vamos supor, carpir um terreno, e chegar no fim do dia não ter salário, não ter nada para receber. Foi isso que aconteceu com
nós formos ler no capítulo 4, Jesus havia curado a sogra de Pedro. Então Pedro ali, diante daquele pedido, ele talvez tenha tentado retribuir aquilo que Jesus já havia feito pela tua sogra. Então naquele momento ele afastou o barco, ele emprestou o teu barco para Jesus. E o que Jesus está dizendo nessa noite é que todas as vezes que ele for abordar a mim e a você, vai ser primeiro através de um pedido. Muitas vezes você chegou aqui nessa noite e você está cansado, você está exausto diante das dificuldades, diante das situações, mas o Senhor está dizendo nessa noite: me empresta o teu barco, me empresta o teu barco. Muitas vezes nós não queremos emprestar o nosso barco para Jesus, sabe por quê? Porque nós inventamos desculpas. Ah, Senhor, hoje não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou exausto, hoje não deu nada certo, é a minha casa, é meu marido, são meus filhos. Mas o Senhor, Ele não quer mais ouvir essa desculpa. O Senhor não se importa da maneira como que você está. Ele só está te pedindo nessa noite: me empreste o teu barco, me empreste o teu barco. Não importa como você chegou aqui nessa noite, empreste o teu barco para Jesus. Assim como Pedro, depois de um dia difícil, emprestou o barco dele para Jesus, para que Jesus pregasse a palavra. Empreste o teu barco, pregue a palavra. Pregue a palavra, faça o ID de Jesus. E nós vemos que após esse pedido, Jesus ele dá uma ordem a Pedro. Ele diz: faze-te ao mar alto, lançai as suas redes para pescar. Irmãos, quando Jesus aqui ele está dizendo para Pedro: faze-te ao mar alto, ele não está dizendo: liga o motor do teu barco e faze-te ao mar alto, não. Sabe por quê? Porque nessa época não existia motor. Ele estava dizendo para Pedro, depois de uma noite toda de trabalho. Sabe, eu fiz umas contas, eu não sei se está 100% certo, mas se a noite ela tem 12 horas, e Pedro ali, ele lançou a rede de meia em meia hora uma vez, Pedro lançou a rede 24 vezes. Isso tudo manual, no braço. Eu entendo um pouco de rede, porque eu já pesquei muito assim com meu pai. E eu sei que a rede, quando molha, para você tirar, ela fica pesada. Creio eu que Simão ali já estava com dor nos braços. Passou a noite inteira tentando, passou a noite inteira insistindo, mas quando Jesus disse a ele: faze-te ao mar alto, Jesus estava dizendo para ele: Pedro, rema. Senhor, mas eu já lavei as minhas redes. Não importa, a ordem de Jesus para você nessa noite é rema. A ordem de Jesus para você nessa noite é saia do raso. Existem milagres que você não vai poder viver às margens da praia. Existem milagres que você não vai poder viver lavando as suas redes. Existem milagres que você só vai poder viver quando você se fizer ao mar alto, quando você for no profundo com Jesus. E o que Jesus ele estava dizendo para Pedro é: faze-te ao mar alto, se aprofunda, venha para o fundo comigo, vem se aprofundar na minha presença. E Pedro ali, mesmo ele não tendo fé, porque Pedro era um pescador experiente, ele estava acostumado a pescar, ele sabia onde tinha peixe, onde ele devia lançar a rede. Ele passou toda uma noite tentando. Ele não tinha fé, mas ele disse: Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, não é sobre a minha, sobre a sua situação, é sobre a palavra de Deus. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra, você não vai agir de acordo com a situação, você não vai agir de acordo com as circunstâncias, você vai agir de acordo com a palavra de Deus. E nós vemos que a obediência de Pedro, mesmo ele cansado, mesmo ele exausto, gerou um resultado. E que resultado foi esse, irmã Thaís? Qual que foi o resultado da obediência de Pedro? A pesca maravilhosa. Pedro, que anteriormente tinha voltado para trás após uma noite inteira de pesca, sem ter apanhado sequer um peixe, Pedro, que estava frustrado naquele lugar, Jesus deu uma ordem para ele e Pedro foi obediente. E a obediência de Pedro gerou um milagre. A obediência de Pedro, ela gerou a pesca maravilhosa. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que a tua obediência gera milagres. Quando você resolveu obedecer, o Senhor ele trabalha.
mas sobre a palavra do Senhor ele lançou novamente, por obediência. Pode até não ter sido por fé. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite aqui: muitas vezes você vai ter que obedecer, mesmo quando você não crê, mesmo quando você olhar para as circunstâncias e não achar possível. O Senhor ele está dizendo: obedeça, obedeça, porque se você obedecer, você vai contemplar milagres. Nós vemos que Pedro obedeceu, e ali quando ele lançou as redes, eram tantos peixes, que Pedro ele precisou pedir ajuda para o outro barco. E mais uma vez o Senhor ele está nos ensinando à luz desse texto. O Senhor, quando ele faz, quando ele abençoa tanto para que você possa ser um abençoador. O Senhor está dizendo essa noite: quando eu te abençoar, seja um abençoador. Pedro poderia muito bem ter tentado ali tirar aqueles peixes sozinho do lago ali de Genezaré. Só que Pedro não, ele viu uma oportunidade de chamar os companheiros de pesca que haviam fracassado como ele na noite anterior. E Pedro ele não precisou mudar de praia de pesca, não. Pedro ele voltou para o mesmo lago de Genezaré. E sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Não precisa mudar de casa, não precisa mudar de estado, não precisa. Eu vou te honrar exatamente onde você está. Quando você me obedecer, você vai ver a minha glória sobre a sua vida. A ordenança do Senhor nessa noite para a amada igreja é: não deixe a rede. Não deixe a rede. Obedeça e verás a glória de Deus. Simão ali, ele contemplou a glória de Deus através daquela pesca maravilhosa. Ele viu ali tantos peixes, era um motivo de tanta alegria, porque eles haviam ali tentado uma noite inteira. E aí eu fui estudar um pouco, e à noite, meus irmãos, é um horário propício para se pescar no mar, porque de dia os peixes eles vão para o fundo do mar. Mas Deus é Deus do impossível. Com Deus não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Ele trabalha da forma que Ele quer e como Ele quer. E nós vemos que ali, naquele momento, após Pedro ali, ele ter pego aqueles peixes, nós vemos que veio ali a chamada de Pedro. Porque Pedro, vendo aquele milagre, ele reconheceu que o Senhor era soberano. Ele conheceu que Jesus era o Filho de Deus. E ele disse: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. E Jesus, ouvindo aquilo, disse para Pedro: não temas, que a partir de hoje você serás pescador de homens. Sabe qual que era o intuito de Jesus? O intuito de Jesus não era barco. O intuito de Jesus não era peixe. O intuito de Jesus era Pedro. Nós vemos que Pedro foi chamado, e o ministério de Pedro foi, dos 12 discípulos, foi um dos ministérios mais bonitos que nós vemos na Bíblia. Em Atos, capítulo 5, versículo 15, a palavra de Deus ela vai nos dizer que a sombra de Pedro curava. Que as pessoas colocavam os enfermos nas ruas, para que Pedro passasse, para que a sombra de Pedro tocasse nos enfermos e a sombra de Pedro curasse. Quando Jesus aqui ele disse para Pedro: a partir de hoje
capacita. É Ele quem coloca palavras na nossa boca. Deus, Ele está dizendo através dessa palavra nessa noite, meus irmãos: não pare. Não pare. Pedro, ele teve uma noite difícil. Ali houve uma pescaria onde eles não apanharam exatamente nada. Como eu já disse, aquilo era o ganha-pão de Pedro. Mas tem um porém. Quando Jesus apareceu, que pediu o barco dele emprestado, ele prontamente emprestou o barco para Jesus. Ele mesmo cansado empurrou o barco ali para afastar um pouco da margem. Mesmo ele não crendo, ele obedeceu a palavra de Jesus em lançar a rede. E o Senhor está dizendo nessa noite: lança as vossas redes. Lança as vossas redes. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque ninguém chega na casa de Deus por acaso. Ninguém vem por acaso. Você às vezes pode pensar que foi um convite, que alguém te convidou, que é por isso que você está aqui. Não, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. E o Espírito Santo, ele te trouxe aqui para te dizer, para você perseverar, para você perseverar na presença dele. Se você deixou a rede, pegue a rede. Se você guardou a rede, é a hora de tirar a rede da mala e começar a trabalhar. Lance a rede. Eu não sei o que você tem buscado, o que você tem clamado, mas uma coisa é certa, meus irmãos: quando a gente está na presença de Deus, que a gente obedece, a gente colhe milagres. Nós vemos que através da obediência de Pedro, ele colheu um milagre. Ele viveu algo extraordinário, porque essa pesca foi algo maravilhoso, foi algo extraordinário. Eles nunca tinham vivido nada parecido com isso, é por isso que é maravilhoso. Porque a gente chama de maravilhoso algo que é melhor que bom. É algo maravilhoso. Eles estavam ali contemplando um verdadeiro milagre, o poder de Deus sobre a natureza. Porque ali Jesus, quando ele usava o barco de Pedro para pregar, ele já estava preparando os peixes para estarem na rede de Pedro. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é soberano. Enquanto você faz aquilo que ele te pede, enquanto você vive sobre a palavra dele, ele está preparando o seu milagre. Às vezes você acha que está demorando, às vezes você acha que esse milagre não vai chegar, mas o Senhor está dizendo: você tem me obedecido? Você tem pego a sua rede? Você tem lançado ao mar? Mesmo depois de um dia de trabalho, cansado, enfadonho, você tem remado? Tem estado na presença de Deus? Tem buscado? O Senhor tem feito algumas indagações nessa noite para mim e para você. E o que o Senhor, ele quer dizer para a amada igreja nessa noite, através dessa palavra, é que nós não podemos parar. Que a ordem do Senhor é para que a igreja marche. Que a ordem do Senhor é para que a igreja faça discípulos. Que a ordem do Senhor, assim como aconteceu com Pedro, Ele quer que aconteça comigo e com você. Você que já colocou a mão no arado, você que já começou a trabalhar, Deus quer te dar algo diferente nessa noite. Deus, ele quer dar algo diferente para pessoas aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vê a aparência. Deus, ele não vê se como você está por fora, mas o Senhor, ele tem contemplado o teu coração. Ele tem visto o teu desejo por dentro. E nessa noite ele quer dar uma unção diferenciada para pessoas aqui. Pessoas que têm pedido, pessoas que têm feito mesmo na dificuldade. O Senhor está dizendo: eu tenho visto. Eu tenho visto. Continua perseverante. Continua fazendo. Quando houver um pedido, seja pronto. Porque nós temos aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor, pessoas assim. Você pede, a pessoa está de prontidão. Não posso deixar de falar aqui nessa noite da nossa irmã Poliana. A nossa irmã Poliana, ela louva os hinos da harpa com o ministério de louvor.